No episódio anterior, vimos como todas as religiões e mitos antigos expressavam alguma forma de esperança de que do céu viria um herói capaz de destruir os poderes do mal e redimir a humanidade do sofrimento. Para os judeus, o Messias seria um descendente de Abraão, Isaque e Jacó, Judá e do rei Davi. Escrevendo no primeiro século, o historiador judeu Flávio Joséfo nos informa que a expectativa para a chegada do Messias era tão grande que vários candidatos surgiram, entre eles Judas o Galileu, logo após a morte de Herodes o Grande, movimento que estaria por trás da origem do partido dos Zelotes. Na mesma época, Simão da Pérea também fez uma grande revolta declarando-se rei. Ainda na mesma época, um pastor chamado Atronges também se declarou rei, e ainda outros pretensos messias surgiram, como Teudas em 46 d.C., um profeta egípcio em 52 e João de Escala, um levita da Galileia, entre 67 e 70 d.C. Durante as guerras judaicas que levaram à destruição de Jerusalém, outros como Simão Bar-Diora de Gerasa, um idumeu, e Manahem ben Ezequias, parente de Judas Galileu já mencionado, que se considerava filho de Davi, também lutaram contra Roma. O final de todas estas rebeliões terminou com a vitória romana. Ainda outros, mais tarde, como Simão Bar Kokhba, fariam rebeliões semelhantes. Eles são uma amostra de que a expectativa messiânica judaica para o início da Era Comum era absurdamente grande. Muitos judeus realmente acreditavam que o Messias surgiria nesta época. Por exemplo, um grupo de judeus identificados por alguns historiadores como essênios, chamados de comunidade de Qumran, que viviam no deserto onde os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, eram um dos vários grupos religiosos dentro do judaísmo que buscava entender as profecias de Daniel com respeito à vinda do Messias e o final dos tempos. Os escritos que eles nos deixaram mostram que eles estavam estudando a profecia das 70 semanas e tentando se encaixar dentro dos tempos proféticos de Daniel 9. Também vemos que um grupo expressivo de judeus acreditava que o ungido descrito em Daniel 9 era uma descrição do Messias. Um texto deles, conhecido como Pesher escatológico de Melquisedeque, identificado como 11q Melch, baseado em Levíticos 28, onde consta sobre a lei dos jubileus, indica que eles estavam calculando a vinda do Messias para aquele tempo. O trecho mostra que a comunidade de Qumran entendia o Messias como um sacerdote da ordem de Melquisedeque, uma ideia que vamos encontrar no livro de Hebreus, escrito algumas décadas depois pelos cristãos e que descreve o sacerdócio de Jesus como o sacerdócio de Melquisedeque, em Hebreus 5, 1-10. Os textos deixados pela comunidade de Qumran, que antecede o cristianismo, veja a nossa bibliografia, demonstram que estes judeus calculavam um sincronismo entre os jubileus, que ocorriam a cada 50 anos, e a profecia das 70 semanas de Daniel 9, concluindo que o surgimento do Messias deveria ocorrer entre 3.920 do ano judaico, ou seja, o equivalente a 3 ou 2 antes de Cristo do nosso calendário, o que é extraordinariamente próximo do ano em que cremos que Jesus nasceu, por volta de 6 ou 4 antes de Cristo, pouco antes da morte de Herodes o Grande. Veja sobre a data do nascimento de Jesus no nosso especial sobre o Natal aqui no canal. Neste episódio que você está assistindo, discutiremos como a profecia de tempo contida em Daniel 9 prediz a chegada do Messias e como ela foi entendida por judeus e cristãos. Bem-vindos ao canal Observatório 7, onde a teologia, história, antropologia, ciência, arqueologia, filosofia e arte se relacionam de forma interdisciplinar. Se gostar, deixe sua curtida e se inscreva, conferindo as demais séries aqui em playlist do canal. E ainda, nossa bibliografia abaixo do título do nosso vídeo. O vídeo a seguir se mantém fiel à proposta deste canal
de um diálogo com a teologia cristã e desejamos que nos comentários você trate as crenças e ideias dos outros como gostaria que tratassem as suas. Este episódio está repleto de generalizações e simplificações e utiliza imagens pesquisadas aleatoriamente, usadas fora de seu contexto e reinterpretadas em nossa própria narrativa. Em geral, a opinião de muitos teólogos sobre o tempo da chegada do Messias é de que a humanidade precisava ser amadurecida para ser capaz de compreender e espalhar suas ideias. Foi neste objetivo que Deus separou Abraão e o fez peregrino, assim como seus descendentes. Libertos da nação mais poderosa do mundo, com sinais e milagres, os israelitas deveriam ser a prova pública da revelação especial de Deus. Mas ao longo da história, tal povo foi rebelde, dando tanto mau testemunho para as nações vizinhas, que entre altos e baixos da monarquia de Israel e Judá, Deus separou nações como a Síria e Babilônia para exercer juízo sobre os judeus e demais povos, sendo estas mesmas nações também julgadas posteriormente, para que o mundo percebesse que, embora Israel tivesse recebido uma revelação profética especial, não serviria de desculpas para o pecado de ninguém. Esta é a leitura profética e teológica da história. Naquela época de muitos deuses, insensibilidade e ausência de direitos humanos, a opressão causada pelas escolhas humanas deveria levá-los a desejar serem diferentes. Nós vimos em episódios passados desta série como filósofos e pesquisadores na Grécia, Índia e China surgiram, mesmo antes de Cristo, questionando o viver egoísta e violento. E tais homens foram luzes na escuridão, indicando que as pessoas poderiam ser algo melhor do que o fruto de sua época. Foi então que a chegada do Império Medo-Persa devolveu a liberdade religiosa, abrindo diálogo pacífico sobre novas experiências religiosas, e neste momento os judeus retornaram para sua pátria, organizando suas escrituras sagradas. A seguir, o mundo foi dominado pelos gregos, que implantaram uma língua comum mais fácil do que o hebraico, o aramaico, e que oportunizou as escrituras hebraicas serem traduzidas e conhecidas no mundo inteiro, inclusive por não-judeus, além do diálogo entre os povos e circulação de escritos de vários sábios e filósofos de todo o mundo. Finalmente, chegou a era dos romanos, quando boa parte do mundo foi reunido sob um único governo que criou estradas e pacificou as rotas por onde ideias e pessoas podiam circular. Este foi o primeiro momento na história que o mundo foi realmente conectado. A história havia sido construída de tal modo que até as ideias de um carpinteiro do interior da Galileia agora poderiam, em menos de um século, ser ouvidas nas fronteiras mais longínquas do Império. O mundo todo podia discutir novas ideias e uma nova ética de como viver. Na perspectiva dos teólogos, este momento histórico é chamado de plenitude dos tempos. Era o momento que reunia as condições certas para o Messias acontecer. Colônias judaicas já estavam espalhadas por todo o Império, e muitos destes que os judeus classificavam como pagãos eram filósofos que já haviam rejeitado o culto dos antigos deuses e buscavam, através da filosofia, encontrar um princípio maior. Entretanto, detidos em separar-se do paganismo, os judeus se fixaram tanto em seus rituais do templo que esqueceram todo o significado tipológico e profético que os rituais deveriam ensinar. Aqui nos links você pode ver, no início dessa série aqui do canal, um vídeo sobre o ritual do santuário e outro sobre as festas de Israel e seu significado. Mas, neste momento, o sacerdócio de Jerusalém havia sido substituído por Herodes, colocando pessoas impróprias. Eles imitaram a própria maneira de pensar dos pagãos,
crendo que sua salvação estava contida em praticar o que consideravam boas obras e rituais corretos. Uma longa lista de tradições e interpretações recobriu os mandamentos da Torá e o judaísmo tornou-se uma religião rígida, pesada, guiada pela interpretação dos escribas. Mesmo assim, muito além destas tradições, o texto da lei e dos profetas ainda era a autoridade máxima e muita gente estudava Daniel 9. É importante lembrar o ouvinte que, tratando-se de profecias, não existe um consenso nem entre judeus, nem entre cristãos sobre como Daniel 9 deve ser interpretado. Não haveria tempo aqui neste vídeo para lidar com todas as muitas formas e variantes de interpretação. A seguir, vou tentar expor as principais formas de entender Daniel 9, seus problemas e argumentos, e isso ajudará judeus, cristãos, pessoas de outras religiões e até ateus que vêm aqui ao canal a entenderem o porquê a chegada de Jesus foi profeticamente tão relevante e tão debatida. Em geral, uma das formas mais coerentes de entender períodos proféticos na literatura apocalíptica bíblica e que tem sido usada por vários intérpretes no judaísmo e cristianismo ao longo de mais de 2000 anos de história da interpretação de textos é o princípio dia-ano, que diz que, em profecia, cada dia profético vale um ano literal no nosso calendário. Seguindo a proposta teológica deste canal, onde um texto bíblico explica outro texto bíblico, com um contexto interpretado ao longo do todo das Escrituras, o princípio dia-ano é apoiado pelos seguintes textos bíblicos. Gênesis 29, 27 a 28, quando Jacó trabalha uma semana por Raquel, e na verdade foram 7 anos. Números 14, 34, quando Deus profetiza que Israel vai peregrinar 40 anos no deserto, cada ano para cada dia que os espias andaram na terra de Canaã. E novamente usado em Ezequiel 4:6, numa profecia onde o profeta utiliza o mesmo princípio de cada dia valer um ano. Então, esta é nossa premissa para interpretar os tempos mencionados na profecia de Daniel. Desta forma, convertendo cada dia por um ano, 70 semanas de Daniel 9 equivale a 490 anos literais. O que precisamos fazer é encontrar um período de 490 anos onde os eventos descritos aconteceram. A seguir, vamos ler a profecia. Abre aspas. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolação são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel 9, 25 a 27. Obviamente, os judeus conhecem este texto e, inclusive, o entendimento cristão sobre ele. Então, como eles interpretaram? Modernamente, os rabinos têm várias interpretações. Uma delas diz que o rei Agripa II seria o Messias, descrito no texto como aquele que foi morto ou cortado, por ter sido reprovado e Deus dado fim à dinastia dos Herodes, que agiu contrária à Torá, não havendo mais rei até que venha o verdadeiro Messias. Agripa II era um rei descendente de Herodes o Grande, um idumeu, que nem de perto tinha direito à linhagem do trono sobre os judeus, mas foi eleito por Roma, tornando-se o 7º da família herodiana e o último a reinar. É difícil entender como um rei sem linhagem judaica verdadeira, nem da casa de Davi, possa ser reconhecido como ungido, a não ser por sua unção falsificada, escolhida pelo Senado romano, algo que dificilmente os profetas como Daniel reconheceriam como o ungido verdadeiro de Deus para reinar sobre os judeus.
Agripa morreu em Roma no ano 100 e depois disso a Judéia foi anexada à província da Síria. Como Agripa é um candidato imensamente questionável para ungido, outra interpretação judaica é que este ungido seria o último sumo sacerdote do templo, destruído no ano 70 depois de Cristo, mas também é bom lembrar que não eram sacerdotes araônicos, conforme a ordem de direito, e sim pessoas da confiança dos herodianos e romanos, que lhes foi dado o cargo por motivos políticos, sem respeitar as linhagens sacerdotais corretas. Qualquer que seja a interpretação, a maioria dos rabinos judeus atuais entende que a expressão cortado implica em separação de Deus ou perder o direito ao mundo vindouro, à vida eterna, sendo a pior das maldições e, portanto, para os judeus, algo irreconciliável para o herói Messias, descendente de Davi, que eles esperavam. Este escândalo dos judeus diante do fato deste ungido ser cortado, separado de Deus, é justamente o que Jesus advogou na cruz, citando o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele pressente a morte e sabendo que a morte separa a pessoa do Pai eterno, é justamente este o preço horrível do pecado da humanidade que o Cordeiro de Deus leva sobre si, tal como o ritual do Cordeiro no templo ensinava. O risco real de Jesus nunca mais viver foi aceito por ele, para que os pecadores pudessem viver. Entretanto, o cristianismo explica que a ressurreição se dá porque a morte não pode segurar aquele que é justo e autor da vida. Feito isto, estão pagos os pecados de todos que confessam em Jesus, e a humanidade é por Jesus religada a Deus. Assim como o ofertante do templo judeu saía do templo perdoado depois do sacrifício. É estranho o judaísmo questionar o conceito de morte do Messias ou de redenção cristã, pois este conceito vem do próprio ritual do santuário hebreu, e o texto é muito claro dizendo que ungido, aquele o qual o Espírito de Deus é derramado sobre ele, seria cortado e morto. Ainda outro problema com a interpretação judaica das 70 semanas é que os períodos cronológicos descritos com vários cortes e subdivisões de forma alguma se encaixam nos períodos cronológicos da reconstrução de Jerusalém até a Agripa ou a destruição de Jerusalém. Numa profecia detalhada de anos, o objetivo é identificar os eventos verdadeiros por datas, então é simplesmente inaceitável dizer que é mais ou menos isto ou aquilo. Outra linha de interpretação atual, muito favorecida por supostos historiadores, usa o método crítico histórico para descrever a profecia de Daniel 9 nos eventos ocorridos durante a Era dos Macabeus. Esta linha liberal interpreta que as profecias foram escritas depois que tudo ocorreu, num esforço de atribuir feitos divinos à história. Para eles, Daniel não foi escrito por um verdadeiro profeta Daniel, e sim por religiosos do segundo século a.C., tentando sustentar a fé dos judeus e encorajar sua resistência contra os dominadores estrangeiros. Em outras palavras, para esta linha de interpretação, o livro de Daniel é uma mentira forjada para iludir o povo que não podia se render aos invasores. Nesta linha de interpretação, o príncipe ungido do início do verso 25 seria possivelmente o sacerdote Josué, de 515 a.C. E depois das 62 semanas, que seriam só simbólicas, portanto simbolizando um tempo mais longo, haveria outro ungido, coisa que não tem no texto e não diferencia um ungido do outro. Mas este outro ungido no verso 26 seria, a saber, o sacerdote Onias III, assassinado no templo em 172 a.C. E logo após estes eventos, o seleucida Antíoco IV Epifânio invadiu Jerusalém, profanando o templo com ídolos de Júpiter e sacrifício de porcos entre 168 e 167 a.C. A aliança com muitos teria sido feita por Antíoco durante os 7 anos, tentando helenizar os judeus no tempo de meia semana, quando perseguiu os judeus entre 167 e 164,
fazendo cessar o sacrifício. Ainda 4 pontos chamam atenção para as falhas desta interpretação. Número 1, embora a profanação de Antíoco tenha alguma possível semelhança com o período das 7 semanas, é imprecisa, impossível de provar, e os demais períodos das 70 semanas, partindo dos decretos de reconstrução de Jerusalém, não fecham na conta profética. Antíoco causou enorme estrago em Jerusalém, mas a profecia de Daniel 9 diz que a cidade seria destruída e inclusive o templo, coisa que Antíoco nunca fez e foi claramente cumprido pelos romanos. Tanto é assim que os rabinos e sábios judeus não interpretam como sendo Antíoco o destruidor de Daniel 9, mas especificamente os romanos. Número 3, o método crítico histórico não pode provar que Daniel foi escrito no 2º século e vai contra sua própria premissa, pois, se tal fosse a interpretação produzida pelo judaísmo para justificar a invasão de Antíoco, seria corrente entre os rabinos, coisa que já vimos que não é. Número 4, é muito curioso que alguns judeus e cristãos liberais interpretem que Antíoco cumpre esta profecia e que ela foi escrita depois de ter acontecido, pois assim estão dizendo que seu próprio livro sagrado é uma mentira, e nisto negam qualquer relevância profética ou religiosa destes textos. Uma fé não pode se apoiar no que a contradiz. Mas outras formas de interpretar Daniel 9 também existem entre cristãos variados. Alguns evangélicos, por exemplo, interpretam literalmente a primeira parte das 70 semanas até chegar em Jesus. Porém, a última semana interpretam como o período simbólico da era da igreja. Mas essa forma carece de coerência, saltando de um método interpretativo para outro. Já os evangélicos com interpretação escatológica dispensacionalista separam a última semana para acontecimentos no tempo do fim, movidos pelo anticristo 3 anos e meio antes da volta de Jesus. Entretanto, essa interpretação tanto não tem argumento para criar este imenso hiato de tempo dentro das 70 semanas, quanto sugere que, no final, seria possível saber a data da volta de Jesus, contando os últimos 3 anos e meio, a partir das ações do anticristo até a volta de Jesus, o que esbarra no limite imposto pelo próprio Jesus de que ninguém poderia saber o dia e a hora da sua vinda e todos seriam pegos de surpresa, como ensinado em Mateus 24 e 25. Por fim, temos a interpretação historicista que tende a ler os eventos proféticos ao longo da história humana, do passado até o final dos tempos. Neste caso, começamos a calcular os 490 anos a partir do decreto para reconstruir Jerusalém, como diz o texto. Houve um decreto feito por Ciro em 538 a.C., mencionado em Esdras 1:1-4, ocasião na qual Zorobabel voltou com a primeira leva de peregrinos. Mas a história mostra que, embora os alicerces do templo tenham sido lançados, a cidade e os muros não foram reconstruídos, tanto que Neemias é uma história que se passa justamente em torno do problema da cidade estar em ruínas. Logo, não contamos o início da profecia a partir da ordem de Ciro, e sim de uma data que os autores bíblicos devem fornecer como cumprimento estipulado da profecia, que realmente reconstruiu a cidade e o templo. Note que em Daniel 9:27 fala de uma ordem para restaurar Jerusalém. E isso só aconteceu em Esdras 7, onde Artaxerxes I decretou entre 458 e 457 a.C., o que torna esta data o evento mais seguro para iniciar a contagem das 70 semanas. A partir daqui, basta ir somando as subdivisões do mesmo período profético, convertendo para anos e avançando na história. O texto diz que em 7 semanas e 62 semanas a cidade seria reconstruída, incluindo o templo que nos dias de Daniel estava destruído, até a chegada do ungido. Portanto, as 7 semanas mais as 62 seriam iguais a 483 anos literais, que avançam de 457 e chegam no ano 27 depois de Cristo.
Ao lembrarmos que Jesus nasceu antes de Herodes morrer e que Herodes o Grande morreu em 4 a.C., no ano 27, Jesus estaria com cerca de 30 anos, justamente a idade que Lucas diz que Jesus começou o seu ministério. Perceba que não há precisão na Bíblia dizendo que Jesus tinha 30 anos e que morreu com 33 anos, tal como é popular, mas apenas diz que ele tinha por volta de 30 anos, o que seria a idade adequada para um sacerdote iniciar o seu ofício. O primeiro ato público de Jesus foi ser batizado, quando o Evangelho narra que o céu se abriu, o Espírito de Deus desceu como uma pomba e ouviu-se a voz declarando ser aquele o Filho de Deus. O repousar do Espírito é tão somente aquilo que a unção simbolizava. Lembre que Messias significa ungido, de receber unção. E, portanto, seu batismo, ocorrido no ano 27 depois de Cristo, marca o início da semana final do período de 70 semanas de Daniel, onde diz que o ungido seria morto no meio desta semana. O meio da semana profética, ou seja, 3 anos e meio, ocorreu no ano 31 depois de Cristo, exato período de tempo de ministério de Cristo quando somamos a cronologia do Evangelho, até a sua morte em 31 depois de Cristo. A data de 31 depois de Cristo é outro alicerce comprovado pela astronomia que demonstra que esta é a única data possível daquela época onde, conforme os evangelhos, uma Páscoa ocorreu na quinta-feira, quando Jesus comeu com seus discípulos à noite, sendo morto no dia seguinte, sexta-feira. Nos links vou deixar as referências sobre o estudo astronômico que comprova esta data. Ela é muito importante, pois a astronomia é uma maneira científica para alicerçar as datas desta interpretação, que, aliás, se contarmos de 27 e 31 depois de Cristo para trás, chegamos a 457 antes de Cristo, a data do decreto de Artaxerxes I. Uma vez que a astronomia confirma a Páscoa em 31 depois de Cristo, não há necessidade de debater se a data de início da profecia seria em 538, decreto de Ciro, ou 457, decreto de Artaxerxes, pois a própria grade do calendário profético não encaixa mais em qualquer outra interpretação de início desta profecia e desta data. Seja qual for a interpretação judaica, histórico-crítica ou de qualquer linha evangélica ou católica, seria muita coincidência que um antigo livro de profecias como Daniel, independente de sua data de composição, tenha conseguido tamanha coincidência entre os anos descritos em Daniel 9 e as datas de 457 com a Páscoa de 31 depois de Cristo, e os eventos descritos com precisão nos evangelhos. O autor do livro de Daniel não teria como saber que em 31 depois de Cristo aconteceria tudo exatamente da maneira como predito e que esta grade de datas proféticas encaixaria com perfeição na data de 457 e o decreto de Artaxerxes. Nenhuma das outras interpretações, a não ser a interpretação historicista, proporciona tamanha prova de que as profecias são verdadeiras, de que as escrituras são inspiradas, inclusive com a confirmação pela investigação astronômica dos eventos descritos na Páscoa da morte de Jesus, batendo com 31 depois de Cristo, período exato do cumprimento da meia semana na interpretação historicista de Daniel. A seguir, os versos 26 e 27 descrevem que a cidade e o templo seriam destruídos por um príncipe que viria e não dá mais expectativas positivas aos judeus. Na verdade, os 490 anos terminam em 34 depois de Cristo, o ano em que morreu Estevão, o primeiro mártir cristão, apedrejado pelos líderes judeus que rejeitaram seu testemunho de que Jesus era o Messias. E pouco depois se converte Saulo, chamado de Paulo, que estava no apedrejamento
e de perseguidor se tornou o apóstolo aos gentios. Isso é profundamente importante quando lembramos que as 70 semanas, conforme o texto indica, foram determinadas sobre o povo de Israel. Com o final das 70 semanas, os judeus continuam podendo ser salvos, mas deixam de ser, na crença apostólica, um instrumento divino para proclamar o Evangelho, ou as boas novas da salvação. E agora, a igreja ou os seguidores de Jesus Cristo passam a ser este instrumento. Poucos anos depois ocorre a destruição da cidade e do templo através dos romanos, e para os dispensacionalistas que discordam desta interpretação de que as 70 semanas terminam no apedrejamento de Estevão, a abominação desoladora descrita em Daniel 9, que destrói a cidade e o templo, não pode ser um evento futurista de um suposto anticristo, porque o próprio Jesus interpretou em Mateus 24 que o abominável da desolação que falou o profeta Daniel era Roma, quando ele descreveu a queda de Jerusalém e a destruição do templo. As interpretações das 70 semanas explicam por que judeus não creem em Jesus e por que são uma religião não proselitista, enquanto o cristianismo crê em Jesus e nasceu como uma religião proselitista. Enquanto o judaísmo quer um reino terrestre e por isso não admite uma segunda vinda do Messias, para o cristianismo, este interlúdio entre a primeira vinda do Messias e a era de paz após o juízo dado na segunda vinda é um tempo de misericórdia de Deus para que os povos além dos judeus conheçam a mensagem. Enquanto o judaísmo espera um Messias guerreiro que aniquile os inimigos de seu povo, o cristianismo propôs uma religião internacional onde o mundo inteiro deveria ser advertido e teria oportunidade de conhecer a mensagem que fala de perdoar e orar por seus inimigos. O judaísmo espera a restauração de um reino em Jerusalém. O cristianismo deveria ir até os confins da terra, anunciando um reino celestial que, quando todos souberem, virá para todos os povos e não passará. Este é um fator decisivo que divide as expectativas do judaísmo e do cristianismo e explica como estas religiões interpretam de forma diferente as mesmas escrituras da lei e dos profetas. Certamente, os discípulos de Jesus tinham em mente a mesma expectativa política dos judeus, quando em Mateus 24 perguntaram que sinal haveria para a era messiânica, e Jesus profetizou a destruição de Jerusalém. Ele não estava falando nada diferente, embora os judeus hoje digam que Jesus não pode ser o Messias porque não trouxe a paz ao mundo. Jesus apenas estava fazendo referência à guerra, destruição descritas por Daniel e aplicando a Jerusalém e aplicando num sentido maior para o futuro até o final dos tempos. Jesus não negou a era de paz messiânica, mas advertiu que antes dela viriam terríveis guerras, perseguições e sinais que também se cumpriram e foram vistas na história do cristianismo, demonstrando que Jesus era um profeta verdadeiro. Na verdade, a plenitude dos tempos foi este momento paradoxal na história, ao mesmo tempo em que as condições do mundo foram alinhadas para receber o Messias e também quando a maldade chegou a um limite, obscurecendo o entendimento de Deus ao ponto de considerar Deus um tirano. Na interpretação cristã, para isso Deus encarnou para se dar a conhecer pessoalmente, já que a humanidade, de todas as outras maneiras, havia falhado em entender o seu caráter amoroso. Este alinhamento histórico e profético foi o que Paulo descreveu como a plenitude dos tempos. Abre aspas, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Fecha aspas, Gálatas 4, 3 a 5. E assim, nosso canal encerra a série Idade do Ferro para abrir
a próxima série, que continuará contando a história no primeiro século da Era Comum, na série O Século de Cristo.